Você provavelmente já ouviu histórias de mulheres que se prepararam para o parto normal, mas na hora do parto em si, durante o trabalho de parto, elas acabaram desistindo no meio do processo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso e eu vou te dar alguns conselhos simples que vão te ajudar a se manter positiva durante o seu parto e a não desistir antes dele acabar. Então, se você está grávida e pretende ter o seu bebê de parto normal, assiste esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e a minha missão é ajudar mulheres a alcançarem partos melhores. E a primeira coisa que eu quero te falar nesse vídeo é que quando eu falo que a mulher desiste antes do fim, desiste antes do parto acabar, eu estou falando dos casos específicos onde a mulher desiste sem uma razão médica específica. Claro que a gente sabe que em alguns casos, durante o parto, durante o trabalho de parto, acontece alguma coisa e surge uma indicação do profissional de saúde que está ali acompanhando o processo para que o parto não continue, para que o bebê nasça através de uma cirurgia cesárea. Então, esses conselhos são específicos para mulheres que estão no trabalho de parto e que desistem sem uma razão médica, sem uma indicação médica. E antes de te passar os conselhos, eu quero falar um pouco aqui sobre quais são os principais motivos, quais são as principais razões que fazem as mulheres desistirem no meio do trabalho de parto. A primeira razão é o tempo. O tempo que o trabalho de parto demora para acontecer. Muitas mulheres desistem porque acham que está demorando muito e não querem mais ficar ali no processo. Outra razão muito comum é a não capacidade de conseguir lidar bem com a dor, com o desconforto inerente do processo. Muitas mulheres desistem, dizem que não querem mais brincar de parto porque estão cansadas do desconforto, da dor. E às vezes você tem também os dois motivos juntos, né? O tempo que está durando junto com a dor e o desconforto. Muitas mulheres também desistem por causa de medo, falta de confiança no processo. Mesmo que ela já esteja dentro do processo, ela fica com medo de quanto tempo vai demorar, se ela realmente vai ser capaz de passar por aquilo, se ela realmente vai aguentar a dor que ainda nem chegou, que vai chegar. Então a falta de confiança e o medo também são razões por trás da desistência das mulheres. E por último, outra razão comum é a necessidade de alguma intervenção. Então eu já ouvi muitas histórias de mulheres que estão ali no trabalho de parto, daí acontece alguma coisa no processo que o profissional sugere uma intervenção, como por exemplo a indução, e aí a mulher diz que não quer mais, não quer indução, e eles acabam fazendo uma cesárea. E agora, baseada nessas principais razões de desistência sem indicação médica, eu vou te passar aqui alguns conselhos, algumas dicas para que você consiga ir até o final do seu parto quando ele estiver acontecendo. Primeiro, eu acho que você precisa ajustar suas expectativas com relação ao trabalho de parto de maneira geral. Principalmente expectativas com relação ao tempo que o processo demora e com relação à dor e ao desconforto inerentes do processo. Se você for para o seu parto achando que vai ser rápido, esperando que vai ser rápido, ou achando que não vai doer nada, que você não vai sentir nada, você provavelmente vai desistir antes do final, porque o parto sim demora e sim tem um desconforto, tem uma dor, que fazem parte de como seu corpo funciona naquele momento. E se você for para o seu parto com as expectativas ajustadas e esperando que o parto provavelmente vai demorar bastante, que provavelmente vai ser bem desconfortável, dificilmente você vai desistir por causa disso. E caso o seu parto seja um parto rápido e caso você sinta menos dor, menos desconforto do que você estava esperando, isso vai ser muito bom para você. Então é muito melhor que você espere que o parto vai demorar e que vai ser bastante desconfortável do que você vá para o parto achando que vai ser rápido, que você não vai sentir nada e aí demora e você vai sentir sim alguma coisa. Outra coisa bastante importante de você fazer durante a gestação para não desistir no meio do seu trabalho de parto é adquirir informações de qualidade, não só sobre o processo de parto em si, mas também sobre os tipos de intervenção que podem surgir. E eu vou aproveitar esse ponto para contar para você o que aconteceu comigo no meu primeiro parto, quando eu precisei de uma indução para o meu bebê nascer, e ele nasceu de parto normal. Eu estava em trabalho de parto com 9 centímetros de dilatação, ou seja, eu estava bastante próxima do momento final, do momento expulsivo, quando eu ia começar a fazer força para o bebê nascer, mas porque o meu bebê estava mal posicionado, a minha dilatação não estava evoluindo. Então já estava há 2 horas com 9 centímetros de dilatação, o que não é comum. A obstetriz que estava acompanhando o meu parto, ela checou a minha dilatação
algumas vezes e percebeu que a minha dilatação não estava mais evoluindo de 9 centímetros por causa da forma que a cabeça do meu bebê estava ali encaixada, estava ali posicionada no colo do útero. Nós estávamos em casa e ela sugeriu da gente ir para o hospital para que eu recebesse ocitocina sintética, porque assim as minhas contrações provavelmente ficariam mais fortes e com contrações mais fortes isso poderia ajudar o meu bebê a se posicionar de uma forma melhor e ajudar a minha dilatação a terminar para que meu parto pudesse continuar através da via normal. Fomos para o hospital, eu recebi a ocitocina sintética por mais ou menos umas 3 horas, só aí eu cheguei a 10 centímetros de dilatação e o meu bebê nasceu de parto normal. Então sempre a gente ouve falar da necessidade de intervenções, existe essa tendência das pessoas acharem que isso é algo ruim, que não é bom, que é melhor fazer logo uma cesárea do que uma intervenção, como por exemplo a indução. Quando na verdade é sempre uma questão de pesar os riscos e os benefícios de cada opção, as vantagens e as desvantagens de cada opção. Fazer uma cesárea nesse caso também seria uma opção? Sim, só que os riscos e as desvantagens da cesárea seriam maiores do que os riscos e as desvantagens do processo de indução. A cesárea é uma cirurgia de grande porte e por mais que as pessoas falem, a minha recuperação foi ótima, a minha cesárea foi ótima, os riscos e as desvantagens de uma cirurgia do porte da cesárea são maiores do que os riscos e as desvantagens de uma intervenção como a indução. Então se informe antes do parto sobre esse tipo de coisa. Isso que eu contei aqui para você, da indução que eu precisei no meu primeiro parto, já é uma coisa que você vai levar em consideração caso seja sugerido para você uma indução por alguma razão durante o seu trabalho de parto. O ponto é, a necessidade de uma intervenção não é necessariamente uma razão para você desistir do parto normal. É claro que todas essas decisões devem ser feitas em conjunto com o profissional que está acompanhando o seu parto, que está monitorando o seu bem-estar e o bem-estar do bebê, e sempre tendo como prioridade a saúde da mãe e do bebê. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui para ajudar você a não desistir antes do final do seu parto é a necessidade de você fortalecer a sua mente antes do processo começar. Quanto mais fortalecida a sua mente estiver, maior é a chance de que você não vai desistir antes do seu parto acabar. E o que é uma mente fortalecida? Uma mente fortalecida é uma mente que enxerga o processo de parto como um processo natural e saudável, além de ser também uma mente que entende o que é o processo de parto, entende como ele acontece, entende o que está acontecendo no seu corpo durante o parto, durante o trabalho de parto, entende que aquele processo gera sensações, entende de onde vêm essas sensações. Enfim, uma mente fortalecida para o parto é uma mente que vai ser capaz de se manter tranquila e positiva durante o processo. E isso é essencial para que você não apenas não desista, mas também para que você passe pelo processo de forma tranquila e positiva. Porque também não adianta nada você chegar até o final do parto, você não desistir, se a sua experiência não estiver sendo positiva. O principal objetivo aqui é ter uma experiência leve, tranquila e positiva. O quarto ponto que eu quero trazer, ele é bem simples e bem prático, e é que você prepare uma lista de afirmações positivas para você ler na hora do parto. Aqui no meu canal eu tenho um áudio de afirmações positivas específicas para o parto. Então você pode ouvir esse áudio e selecionar ali algumas 5 ou 6 afirmações que mais ressoam com você, que você mais gosta, anotar essas afirmações e levar elas para o seu parto. E aí, em momentos desafiadores, você pega essa lista e lê aquelas frases. E isso vai fazer muita diferença no seu processo, porque essa lista de afirmações que você prepara agora vai ser como se fosse uma carta sua para a sua eu do futuro, para a sua eu lá na hora do parto. Então, quando você lá na hora do parto estiver pensando em desistir, porque você está com medo, porque você não está confiante, você vai ler as afirmações que você escolheu. Frases desse tipo vão te ajudar a retomar a confiança, vão te motivar a continuar ali no processo, porque quando a falta de confiança vem, quando o medo chega na hora do parto, muitas vezes é porque você esqueceu de uma coisa, você esqueceu de coisas que você refletiu ali durante a gestação, de coisas que você se preparou para fazer na hora do parto,
E isso é normal. E quando você lê essas frases, você lembra disso. Você lembra que o parto é um processo saudável, que o parto é um processo bom para você e para o seu bebê e por isso você se sente motivada a continuar ali no processo. E eu ensino isso também para as minhas alunas do Guia Nascer Suave, que é o meu programa de preparação para o parto. Aliás, se você quiser conhecer, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E muitas delas vêm depois me falar que usaram isso para o parto delas e que foi muito importante, que ajudou muito elas a retomarem o foco, a se sentirem mais tranquilas durante o processo. Outro ponto muito importante para você não desistir antes do seu parto acabar é que o seu parceiro esteja bem preparado também. Que o seu parceiro também entenda como é o processo, saiba que demora, saiba quais são as fases, que o seu parceiro saiba como te ajudar em cada fase, que o seu parceiro saiba o que ele pode falar para você para te ajudar a se sentir positiva, para te ajudar a se sentir mais confiante. Até mesmo a forma que o seu parceiro fala com você na hora do parto vai ajudar você a ir até o final, vai ajudar você a não desistir. Então, um parceiro bem preparado pode fazer toda a diferença no seu processo e com certeza pode ser a diferença de você continuar ou desistir do seu parto. Sexto ponto muito importante para você não desistir do seu parto antes de ele acabar é aprender técnicas não farmacológicas para alívio da dor e do desconforto inerentes ao processo de parto. Então não é porque o parto é um processo que gera dor, que gera desconforto, que você precisa ficar sobrecarregada com isso. Existem várias formas simples de você aliviar essa dor, de você aliviar o desconforto e se sentir melhor, se sentir mais confortável durante o processo. Lembra que o objetivo é que você tenha uma experiência de parto positiva. Aqui no meu canal já gravei alguns vídeos falando sobre algumas ferramentas simples que vão ajudar você a sentir menos dor na hora do parto. Se você quiser, você pode dar uma olhadinha depois. E por último, aposte na analgesia para o parto se for necessário. Se, mesmo usando métodos não farmacológicos para aliviar a dor, você ainda estiver se sentindo sobrecarregada, você não estiver conseguindo lidar com a dor e o desconforto do processo, peça analgesia epidural. A epidural tem alguns riscos, tem algumas desvantagens, mas com certeza também são menores do que os riscos e as desvantagens da cirurgia cesárea. Então não faz muito sentido, caso você não esteja conseguindo lidar ali bem com o processo por causa da dor, por causa do desconforto, que você vá para a cesárea, quando você pode optar pela analgesia epidural, um procedimento razoavelmente simples que vai te trazer conforto, que vai permitir que você descanse. Então, mais uma vez, é uma questão de pesar as desvantagens e as vantagens de todas as opções e decidir qual é a melhor opção para você. De novo, junto com os profissionais que estão acompanhando o seu processo, que estão monitorando o seu parto. É claro que eu não acho que você tem que pedir analgesia epidural, com certeza. Não é que todas as mulheres precisam de analgesia epidural. Em muitos casos, apenas as ferramentas não farmacológicas já vão ser suficientes. Mas nos casos específicos onde as ferramentas não farmacológicas não são suficientes, a epidural é uma ótima ferramenta, uma ótima solução para te ajudar a lidar melhor com o processo e para ajudar você a conseguir chegar até o fim e o seu bebê nascer de parto normal. E esses foram os meus conselhos para ajudar você a conseguir chegar até o final do seu parto. Conta para mim nos comentários o que você achou, se você que está assistindo esse vídeo está grávida, com quantas semanas de gestação você está e se você acha que esse vídeo te ajudou, encaminha ele para outras gestantes que você acha que também podem gostar. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouquinho e eu vejo você no próximo vídeo.